Fala, mulherada! Prontas para mais um episódio do Papo e Vinho Podcast? Eu me sinto pronta, tô super bem acompanhada. Posso dizer que a gente vai falar sobre comida, sobre axé e muito mais. Jenny, seja muito bem-vinda. Obrigada. Alegria imensa te receber aqui em minha mesa. Te apresenta para essa mulherada aí. Então, meu nome é Jennifer, eu sou mãe de 3 filhos, sou casada, trabalho no ramo da gastronomia já há 15 anos e sou zeladora da cozinha de um terreiro, onde muita magia, muito feitiço dentro da cozinha e muito sagrado. A cozinha de um terreiro é um altar, né? É um assentamento vivo. Quando o alimento entra para lá, ele não é mais só uma cebola, ele não é só mais um inhame, ele é a forma de comungar com as nossas divindades. Que delícia. E já deixo eu contar para vocês, se você já foi à Bahia e já comeu um acarajé, você está em Caxias, você precisa provar o acarajé de Dona Jenny. É impagável, é uma delícia, tem fundamento, tem axé, é muito amor, que eu sei que tu cozinha com amor. Isso tudo é possível, né? Claro, tudo é possível. Então conta pra nós pra quem não sabe, já vou fazer fofoca. Ela disse que ela é casada, vocês nem sabem com quem. Vou contar o bafafá aqui. Chefe Anderson, aquele que cozinha pros nossos papos e vinhos. Essa é a senhora, é a patroa. É quem manda, que tá sempre junto com o Anderson também nos eventos, trazendo esse axé. Então, o papo e vinho é e não é um evento macumbístico. Porque não tem como dividir as coisas, né? Por mais que na cozinha do restaurante, na cozinha ali do evento, não tenha exatamente esse propósito de sagrado, são as mesmas mãos. Sim, o axé tá nas mãos. Uhum. Então, para você que não sabia, quando você está nos eventos, você está comendo macumba também. Um pouquinho. Mas de uma forma gostosa, de uma forma boa, de uma forma leve. Uhum. Saborosíssima. Se propõe sempre a botar boas energias. O que a gente faz na cozinha de axé, que a gente também traz para a nossa cozinha do dia a dia, é isso, é cozinhar com bom humor, é cozinhar com alegria, porque isso se transmite para o alimento. E é isso que faz o nosso tempero ser diferente. Sabe que isso eu converso com o Antônio desde que ele é pequenininho, né? Eu sempre gostei de cozinhar, embora, vamos contar aqui para todo mundo que eu não sou boa em facas, né? Mas eu gosto muito de cozinhar, sempre gostei. Isso é uma tradição familiar. Sempre a cozinha foi um local de boas trocas, de alegria, de, enfim, experiências divertidas ali, né? E eu sempre trouxe para o Antônio desde pequenininho. E aí eu sempre dizia para ele, sei lá, o que eu estava fazendo, o que ia ali, sal, pimenta, sei lá, enfim. E vai o tempero mágico, segredo de família, enfim, né? E aí ele foi crescendo e um dia ele me perguntou, mas qual que é esse segredo, né, mãe? Eu disse, eu vou te contar, mas assim, ó, segredinho nosso, tá? Que é aqui o segredo da família. Aí ele, tá bom. Aí eu disse, amor. Ele, mas e por que eu não posso contar? Eu disse, não, porque esse é o segredo da nossa família. A gente cozinha com amor e por isso que faz toda a diferença, que a comida fica uma delícia. É uma brincadeira? É. Mas tem muito fundo de verdade. Porque quando a gente cozinha na força do ódio, né? A comida não fica boa. Não propriamente para comer. Não propriamente para comer, mas de fato, se você for em um restaurante, ele pode reproduzir uma receita e em outro restaurante reproduzir a mesma receita. Qual é a diferença dos dois? Tá na mão de quem cozinha. A receita pode ser a mesma,
mas é a forma que prepara. E isso a gente traz muito para a cozinha de terreiro, para a cozinha de axé. A cozinha de axé, ela tem todo um fundamento em como você se prepara para pisar dentro dela, até mesmo como você vai lidar com os alimentos. Alguns alimentos, quando chegam da rua, eles precisam de descanso, porque o caos da rua, muitas vezes não pode ser levado para o alimento. Então, o que diferencia a cozinha de um terreiro para uma cozinha convencional? Vai falando que eu vou nos servindo aqui. Claro. A cozinha do terreiro, por exemplo, qual é a importância dela? A gente muitas vezes faz... ela é muito dividida, ela é muito complexa. Tem trabalhos que a gente faz para nós mesmos, onde o fundamento de axé é um. Tem trabalhos onde a gente prepara os alimentos para extrair 100% da potência dele, para que o sacerdote maior manipule esse alimento da forma que ele possa extrair o melhor. Muitas vezes nós usamos, sei lá, vamos pegar o exemplo de um inhame. Eu posso fazer um inhame para mim e fazer pedidos nele. Ele vai ter um axé. No momento que eu cozinho e preparo para que o alto sacerdote utilize ele, eu tenho que ter um outro preparo para potencializar a força, fazer uma reza em cima dele, porém sem atrapalhar a reza que o alto sacerdote vai fazer. Essa é a diferença da cozinha, essa é a diferença do cuidado que a zeladora da cozinha tem que ter, que são algumas nomenclaturas, ou a zeladora da cozinha, Iabacé, macota, na Umbanda Congo-Angola é chamado de macota de preparo. E a grande diferença é em saber como manipular, em como extrair, que são fundamentos. Vamos molhar o bico para a gente seguir essa conversa? Claro. Ô, Matheus, eu vou pedir para te fazer aquele favorzão para nós. Que ele já sabe. Vocês já vão ver. Enquanto isso, deixa eu aproveitar e agradecer aqui meus patrocinadores. Ótica Veneza, Detson maravilhosa, Bocate, sempre na minha mesa, nos meus eventos, na praia. JC Soluções Hidráulicas e Elétricas, que a senhora muito conhece, né? Sim. Marielle Trentin trazendo... Pode entrar, Matheus. Fique à vontade. Nesse calorzinho aqui, ó. Ah, Bocate tem esses... Tem um nome chique. Eu chamo de camisinha, tá? Desculpa. Protetores térmicos. É. Aí, ó. E aí a gente mantém o nosso vinho, nosso espumante geladinho para gravar o podcast na piscina, na praia, no clube, no terreiro, onde quiser. Aí já pensou aqui, ó, as pombagira, cada um com o seu... com a sua camisinha, que é mantendo esse espumante geladinha? Não vou dar ideias. Marielle Trentin trazendo o quê? Beleza para as sobrancelhas da gente. E ele, maravilhoso, Mateuzinho. Sempre presente nos seus melhores momentos, né? Seja na macumba, quem não sabe, boa parte aí dos materiais da Casa de Todos também é Mateus, que grava os cursos, enfim. Seu batizado, seu casamento, formatura e assim por diante. Então, chama o Mateus, garanta esse registro dos seus bons momentos. Jenny, a gente começou a falar sobre nomenclaturas diferentes em culturas, religiões diferentes. Vamos entrar nisso? Claro. Então, conta pra gente de uma perspectiva de cozinha. Tu já trouxe que temos nomenclaturas diferentes. E no preparo dos alimentos também? Sim, claro.
quando a gente está preparando um alimento na Umbanda, digamos assim, é um pouco mais raso. É um pouco Preparo mais simples. Isso. São mais oferendas de flores e frutas, coisas simples. Quando se traz para um outro estilo de Umbanda, digamos assim, essa Umbanda das flores e frutas, ela foi muito conhecida como Umbanda Sagrada. Uhum. Quando se traz uma pipoca, quando se traz um padê, ela já tem influências da Quimbanda, já tem influências do Candomblé, da Umbanda Molocô, onde se fala nas comidas para o orixá, onde os escravos que vieram da África trouxeram essa cultura de oferendar o que eles comiam. E muito foi se adaptado aqui, né? Por exemplo, o amalá de Xangô. Nós usamos aqui, para quem não sabe, o amalá de Xangô é um pirão feito com carne e quiabo. E nós usamos farinha de mandioca. Em África, no culto tradicional iorubá, eles não usavam a farinha de mandioca porque ela não tinha. Eles usavam a farinha de inhame ou a farinha de feijão fradinho. E esse amalá, em África, se chama adimu. Adimu, toda comida pastosa é um adimu. Mas não deixa de ser um pirão. Quando os escravos vieram para cá, eles não acharam, obviamente, os mesmos elementos que eles tinham lá. E eles foram adaptando até ao que nós conhecemos hoje. Foram adaptando para usar carne de gado, porque lá se utilizava vísceras dos animais que se tinha, né? Isso, porque eles não têm a mesma prática que nós de comer carne todos os dias. Então, eles alimentavam a aldeia com tudo que eles tinham da carne e as vísceras eram ofertadas às divindades. Quando vem para cá, não se tem isso, eles deixam muitas vezes de comer, porque oferendar. Exatamente, eles oferendavam parte do que eles tinham, então eles adaptaram. E isso veio sendo trazido pelo Candomblé, pela Umbanda o Molocô, que também tem uma forte ligação de alguns costumes, e aí se misturou com a cultura indígena, aonde foi conhecido a mandioca. E aí vem para os nossos padês, para as nossas comidas de axé, a farinha de mandioca. É muito presente, né? Isso. E quando a gente toca nesse assunto, não tem como a gente não entrar num assunto delicado para ser cancelada aqui. Tu trouxe falando, né, então, sobre os escravos vindo, trazendo a sua cultura alimentar, trazendo a sua cultura religiosa e encontrando aqui um ambiente nada convidativo à sua cultura, às suas práticas, enfim. Tendo realmente que fazer um rebolation de sobrevivência para permanecer vivo, realmente, né? De fato. Então, chegam aqui em uma condição de nem ser gente, né? Enfim. Mas, mais do que isso, sendo impedidos de praticar a sua fé e a sua cultura, né? Sendo, como é que se chama? Catequizados, obrigados a serem catequizados, né? Por uma fé, uma religião, um Deus que não faz o menor sentido. Vamos falar um pouco sobre isso? Claro. Só pra gente ser cancelada de dupla. Vamos sim. Tem um fato muito curioso, no qual eu tenho estudado recentemente, que se chama a Árvore do Esquecimento. Os escravos, quando chegavam aqui, os escravizados, e eles eram comprados, os seus donos faziam com que eles se despissem de todo tipo de adorno que eles trouxeram junto,
na viagem e eles faziam essas pessoas darem voltas em sentido horário, 7 voltas, para que elas esquecessem de onde elas vieram e de onde elas pertenciam. E que a partir daquele momento elas seriam somente seriam para servir. Uhum. Quando esses escravizados fugiam, eles faziam um rito na árvore do esquecimento que era totalmente o oposto. Era se vestir com seus adornos e dar 7 voltas em sentido anti-horário para relembrar de onde, né, eles vieram. E até hoje, principalmente a cultura Jeje e Banto, que foram os maiores escravizados, fazem isso. É um rito muito bonito. E mais do que isso, né? Perdiam o seu nome. Sim. Né? Então eram registrados com nomes católicos. Então, João, Maria, Antônio, recebiam e assim muito por diante. O sobrenome do seu dono. Comprador. Uhum. E aí eu acho uma história muito interessante que a gente traz até hoje, o Santo do Pau Oco, né? Ah, sim. Conta pra nós de onde é que vem esse ditado do Santo do Pau Oco. Santo do Pau Oco é um ditado muito popular, muito conhecido. Então, os escravizados, cada um vinha de uma área diferente da África. Uns da Nigéria, uns do Congo, uns da Angola. E cada um, eles tinham a sua forma de cultuar as suas divindades, né? Uns orixás, uns voduns, uns enquice, mas todos cultuavam uma divindade. Então, eles entalhavam em madeira as suas divindades e eles pegavam imagens de gesso, onde eles eram obrigados, né, a ser catequizados, e eles botavam dentro dessa imagem. E aí, enquanto os seus donos de escravos achavam que eles estavam rezando para São Jorge, eles estavam rezando para Ogum. Uhum. E ali eles não deixavam de praticar a fé deles, mesmo que naquelas condições, né? Isso eu acho muito triste, obviamente, esse marco da história, mas eu acho incrível o aprendizado que isso traz para nós, né? Sobreviver não significa aceitar aquilo que te é imposto. Você pode criar uma outra realidade escondida ou, enfim, adaptável para que você se mantenha leal a você e ainda assim consiga andar aonde é necessário para que você se mantenha vivo. E uma curiosidade muito bacana sobre isso é a questão dos nossos amados pretos velhos. Você sabe por que eles eram chamados de pretos velhos? Eu sei, mas acho que o pessoal de casa não sabe. Muitas culturas, os negros mais antigos, que eram catequizados, quando chegavam os navios negreiros, eles eram trazidos para que eles catequizassem os outros. Por isso, o preto mais velho catequizava o próximo mais novo. E aí eles vieram com essa falange chamada pretos velhos. Mas é porque eles eram obrigados a catequizar os irmãos ou eles morriam. É uma escolha. Você prefere... Qual é a sua preferência, né? Qual é a sua escolha? E sobre preto velho, a gente tem também, de forma geral, uma falsa leitura, entendimento sobre preto velho. Sim. Preto velho não é um vô querido, uma avó que só abençoa, não vem desse lugar de ser vulnerável. Muito Exato. pelo contrário. Eles vêm de um lugar de resistência, de sobrevivência, de sabedoria, de ser resiliente e, ao mesmo tempo, resistente ao meio e permanecer leal a si. Isso. Lá no fundo. Então, por muito tempo, hoje já no nosso terreiro não,
Mas eu vejo ainda muitos terreiros, né? Muita gente ali na internet falando, ai, pretinho, ai, mãezinha. Preto velho não é essa energia, né? Não. É mandingueiro. É resistência. É solução. Foram eles quem criaram os quilombos, né? Quem criaram a saída para quem tanto sofria. Exato. E uma das curiosidades também em relação a isso são as tranças que eles faziam nos cabelos, que eram um mapa até a chegada quilombo, dos né? quilombos, e aonde eles deixavam algumas oferendas de comida, mas não eram para o orixá. Era para os irmãos que fugiam, tivessem... Os recém-chegados, né? Exato, tivessem como se alimentar para percorrer todo o caminho. E uma das figuras que também a gente começa a desconstruir em relação ao terço do Preto Velho. O Preto Velho usa uma cruz porque eles se guiavam não só pela encruzilhada, mas o Cruzeiro do Sul era a bússola deles para chegar até os quilombos. Então, a presença da cruz, a simbologia da cruz perto do Preto Velho significa muito isso. As pessoas acreditam que essa cruz está relacionada ao crer em Deus Pai, né? Ao Jesus Cristo. A Jesus Cristo. E não de longe. Porque era dessa cruz que eles fugiam. É meio lógico, né? Essa cruz, direta ou indiretamente, foi quem me escravizou, né? Foi quem me afastou da minha terra, quem tentou me apagar minha cultura, enfim, né? A minha fé. Faz nenhum sentido eu honrar essa cruz dessa forma, né? Então, vejo ainda, e um dos grandes motivos de eu ter te convidado a estar aqui, há ainda muita desinformação, mas muita hipocrisia como um todo. Ao básico, né? A macumba é horrível, é do mal, macumbeiros são o próprio demônio encarnado, mas todo mundo pula 7 ondinhas e usa branco no Réveillon. Exato. Né? 7 uvas, 7 não sei o quê, come lentilha, exato. Então, é muito meu trazer para informação para as famílias. Eu não tenho nenhum intuito de... você que é católico, que você deixa de ser católico, não é sobre isso. Mas é entender da onde vêm as coisas. É histórico. Né? De alguma forma, algum ancestral seu está conectado à macumba. Ou de um lado ou de outro, a macumba já cruzou ou com você ou com seus ancestrais. Então, entender os porquês é muito importante. Claro. Da mesma forma que, sei lá... 2026 anos, a gente vem entendendo, estudando sobre o cristianismo e, enfim, há muito pouco tempo, aqui, se fala abertamente sobre a macumba, seja ela umbanda, seja ela culto ancestral, seja ela quimbanda, nação, enfim, né? Se fala muito pouco porque se tem ainda medo de falar, preconceito, vou ser cancelado, o que vão dizer. Eu escuto isso na minha casa. Minha mãe é 1 e 2, ela me diz, ai, não fica dizendo nas redes que tu é macumbeira, pega mal. Mas eu vou dizer o que eu sou católica? Eu não sou? Aí eu tô zombando dos católicos e dos macumbeiros, porque aí eu tô entrando num espaço que não me pertence. Então, o meu grande... interesse é trazer cultura, entendimento. Ninguém é obrigado a gostar. Ninguém é obrigado... Nossa, agora vi o teu podcast, vou começar a ir pra macumba toda semana. Não é sobre isso, mas venha, vai ser legal. Mas é sobre o apagamento histórico Exato. E a reparação histórica, né? Eu quero fazer tranças no meu cabelo. Tu sabe de onde vem as tranças? Por quê? Por que essa trança faz sentido na sua cabeça ou não faz sentido na sua cabeça? As pessoas vêm em modismos, né? E acho que falta fundamento. E na nossa escola de terreiro, fundamento temos muito, né?
muitos preceitos, fundamentos, segredo, mas acho que acima de tudo muito respeito. Estava falando antes, passou batido assim sobre inquices, né? Vamos abrir essas diferenças aí? Podemos abrir um pouquinho. Então, não sou uma grande estudiosa sobre todas as origens de matriz africana, porque são muitas. Mas tem uma certa diferença das cozinhas. Posso falar pela comida de axé. A comida de axé, quando ela é ofertada ao orixá, ela é feita de uma forma, porque era feita de um povo. Por exemplo, o povo Iorubá. Povo Iorubá, a cultura familiar deles, a cultura nigeriana, se trabalhava os elementos de uma forma, se trabalhava a cozinha com um fundamento. Por exemplo, a comida só deve ser feita por mulheres, porque o axé das mulheres, como é muito matriarcal... A cultura deles é toda matriarcal, né? Exato. O povo Jeje, eles têm os inquices. Nós falamos Oxum, eles falam Dandaluna, mas a essência dessa divindade é muito semelhante uma à outra. E os voduns vêm da parte Banto, da parte Congo. Não sei te dizer muito sobre os voduns, mas é da onde se origina a magia voodoo, e muitas coisas nós utilizamos ela. Também na Quimbanda. Algumas vertentes de Quimbanda se utilizam muito da magia voodoo. E os elementos são preparados, a diferença deles é os fundamentos de como é preparado. Por exemplo, na magia, nos inquices os inquices não usam, por exemplo, a caçá. A caçá é utilizado para orixá, para todos os orixás. Existe uma forma correta de fazer ele. Existe uma forma de chegar na cozinha, de preparar. Você não pode, por exemplo, vou esquentar a água e vou fazer como uma polenta. Não. Tem uma reza correta, tem uma temperatura de fogo correta. Você tem que ter um preparo. Se você estiver estressado, o acaçá pode estar visivelmente muito bonito, mas ele não está apto a ser usado no ori de outra pessoa. Aí vem a zeladora ou o zelador da cozinha para ter essa mediação. Tudo na cozinha de orixá é muito bonito, pelo menos para mim, porque tudo conversa comigo. Muitas vezes os nossos colegas me veem conversando porque eu dou até nome aos utensílios. Uhum. E eu converso com eles, mas os alimentos conversam comigo. Quando eu vejo na minha folha o nome de alguém para um ebó, eu sinto como aquele alimento deve ser cozido para aquela pessoa em específico. E uma pessoa pode estar fazendo um ebó para Oxalá e outra também. Muitas vezes o alimento dela vai ser diferente. E quem me trouxe isso foi uma ancestral, que é a baiana, que trabalha comigo. Ela que despertou em mim esse sentir dentro da cozinha. E é algo que muitas vezes eu preciso fechar as portas, estar sozinha. Tá no teu silêncio. Para poder fazer qualquer coisa que eu for fazer. Um orixá funfum não pode ter barulho ou desordem na cozinha. Não pode ter conversas. É algo muito sagrado. É isso que difere de eu fazer um acaçá em casa e eu fazer um acaçá no terreiro. Então, esses fundamentos, eles são... Quando você entra na cozinha do terreiro e entende que ele é um congal, ele é um altar vivo. Não é à toa que assentamentos são feitos em panelas, né? Você sente ele conversar com você, você sente como deve ser feito. Óbvio que tem toda uma preparação quando se faz isso para saber como e quando deve ser feito, o passo a passo, quais são as rezas que me é limitado, mas que eu posso fazer para ajudar a ter maior potência naquele alimento. Axé. Mais axé, exatamente. Mas é muito incrível isso. É mágico. É você olhar para uma maçã e perceber que ela não é só uma maçã. E perceber para
quantas divindades você pode oferecer a ela. E quando você entende cada elemento, que o mel ele não te traz só doçura, mas ele te traz brilho. Você sente quando toca o nome da pessoa, se ela precisa se sentir mais presente, mais iluminada, mais notada. Um senso de comunidade. E aí vem um pouco da nossa mediunidade também. É muito bacana. Eu sou apaixonada por trabalhar na cozinha de axé, porque, como o nosso sacerdote fala, o axé não se faz sozinho, né? Se começa no coração, na cozinha. Sem alimentos, sem essa vida, não existe axé. Se começa por uma mão, depois tem a mão dele, depois tem a mão da nossa sacerdotisa, de quem toca o tambor. Então, são muitas mãos de axé. E o alimento faz parte de uma delas, né? Então, quando a gente aprende o fundamento e o respeito, que você respeita a cozinha, tanto quando você respeita o ibá do orixá, é o primeiro caminho. Deixa eu perguntar que não estava programado. Para quem está nos escutando e resolveu entender que o alimento não é só um alimento, que ele pode trazer um axé. Vamos trazer uma possibilidade de oferenda simples que possa ser feita em casa? Claro. Então, vamos lá. Eu digo orixá e tu diz aí algo muito simples, assim, tipo 3 elementos. Perfeito. Vamos pegar os orixás do ano. O pessoal adora, né? Vamos lá. Oiá, Yansan. Oiá. Oiá é o básico, é o acarajé. Para Oiá não tem como não ter o acarajé. O acarajé é um pouquinho mais complicado para quem não tem muita habilidade na cozinha para ser feito. Mas pode contratar a Jenny que ela faz, tá? Ele vai ser feito no terreiro, com o axé de lá. Muito bem rezado. Mas vamos lá. Temos o acaçá, que hoje tem 2 formas de você fazer ele, que é fazer a canjica branca, deixar de molho, escorrer ela, bater no liquidificador e cozinhar como uma polenta. Passa para um recipiente e depois serve a oiá. O número de oiá é 9. Corta em quadradinhos, assim. Isso. 9 quadradinhos. 9 quadradinhos, não precisa ser muito. E para quem quer uma modernidade, existe uma farinha de milho branca pré-cozida, aonde você faz tipo polentina, mas o detalhe que difere de uma polenta para uma comida de axé, mesmo na sua casa, mesmo para você vai fazer fazendo pedidos. Rezando, né? E o acaçá, principalmente, você vai pedir aos funfuns, vai pedir ao Oxalá, porque ele é servido a todos. Mesmo a oiá, ele vai ser servido a todos. Pedindo por um bom equilíbrio mental, por paciência, por ter uma boa visão das situações. Às vezes a gente se bota em dificuldades e a gente não consegue ver, que a gente possa ver, que a nossa cabeça esteja saudável. Já uma clareza sábia para tomar as boas decisões, né? Exato. E uma outra comida que pode ser ofertada tanto a Oiá, a Xangô e a Oxum é o omolocum, que é o feijão fradinho cozido. Você cozinha ele e faz um molho africano. O molho africano ele é composto de tomate, pimenta vermelha e pimentão vermelho. Você vai bater tudo no liquidificador e vai cozinhar esse molho com o feijão já cozido, para ele encorpar. Vai temperar com sal, porque a vida sem sal ela é insossa. Sem graça. Sem graça. E a esses orixás, como você vai fazer e de repente muitas vezes ofertar aos 3, você pode fazer pedidos a Oiá por bons movimentos, por bons negócios. Coragem, direcionamento. Exato. E como estratégia. É um prato para Oxum também, você pode pedir por brilho, por destaque numa reunião de negócios. Soberania emocional. Esse omolocô, por exemplo, com laranja para Oxum, você está pedindo por brilho, para Logunedé. E o acaçá, então, esses 3 pratos, o acaçá, o acarajé e o omolocô, você pode servir para muitos orixás.
A diferença é que para Xangô, o feijão fradinho, ele é batido no liquidificador e feito um pirão, mas é com esse mesmo molho. E é feito uma papinha, como se fosse uma polenta. E é ofertado a Xangô. O quiabo não é ofertado no culto, mas também pode ser ofertado. Ele vem da diáspora do candomblé, porque, como eu disse, os negros usaram o que tinham aqui. Que estava E disponível, foi né? usado o quiabo a Xangô, e o quiabo é ótimo para ser usado contra energias negativas, demanda, olho gordo, inveja. Ele é uma limpeza espiritual muito grande, uma proteção de Xangô muito grande. E para Xangô a gente pede para que você seja um bom rei, uma boa rainha do seu próprio reino. Você seja um bom governante, um bom administrador, que você Seja justo. Seja justo, saiba se colocar no seu lugar de merecimento. E se colocar no lugar do outro. Porque um rei governa os outros. Como um todo. Exato. Não ter um pensamento só no seu próprio umbigo, né? Exatamente. Pensar como um bom governante. Exu. Exu é maravilhoso. Exu é a boca que tudo come. Então, tudo que é ofertado a Exu, tudo que você come, até mesmo uma batata frita, é ofertado. Pizza, bora. A Exu. Antônio outro dia me perguntou, tudinho? Posso ofertar meu sorvete? Pode. Olha, eu vou falar de um fundamento aqui da cozinha. Pode. Que geralmente eu não falo. Mas quando eu faço acarajé, um dos fundamentos secretos é que a gente serve primeiro a Exu. Os 3 primeiros acarajés, não interessa se estão bons, se estão ruins, se passaram no dendê, se estão mais queimadinhos, são servidos a Exu. Então, antes de servir qualquer orixá, servimos a Exu. Exu dá caminho a todos os outros, dá passagem. Dá boas trocas, dá comunicação, liberdade. Exatamente. Exu é tudo. Exatamente. Eu gosto muito daquele velho ditado que diz... Peraí, deixa eu traduzir ele. Só chega ao Pai quem passa por Exu, né? É mais ou menos assim. Então... era Jesus no meio do caminho. É isso. Será que eu posso falar isso aqui nesse podcast? Ele é meu, né? Então eu posso. Eu vejo Jesus Cristo como Exu. Para mim, Jesus Cristo era um grande Exu. Ele era o quê? Um caminhante, né? Ele estava sempre onde? Nas encruzilhadas, caminhando. Ele fazia o que ele comunicava com o povo. Ele levava boas trocas, né? Afinal, ele não trabalhava. Ele levava a palavra do Pai, dos orixás, às multidões, né? Fazia essa comunicação. Sempre fez boas trocas. Então, ele nunca recebeu, de fato, dinheiro. Mas ele fazia escambo, assim que fala, né? Então, ele construía lá suas coisas de madeira. Fazia magia, ele né? Trocava, transformava água em vinho. Transformava água em vinho. Então, para mim, eu gosto muito de Jesus. E eu converso com Jesus como Exu. E a gente até pode contar... Como é que é o nome de Jesus em, sei lá, hebraico? Yeshua. Nossa, fica parecido, né? Tá, vamos parar de se cancelar aqui. Se vocês querem saber mais sobre Jesus Cristo / Exu na minha visão, a gente pode falar mais profundamente sobre isso. O que mais que tem? Falamos Logunedé, Exu, Oiá. É isso que a gente tem para esse ano de orixás, né? O Xóssi, que a galera troca ali com... Muito importante, na minha visão, tá? Que as pessoas cultuem muito o Batalá. Porque sem uma boa cabeça, sem uma boa saúde mental, a gente não conclui nada. Uhum. Então, tendo Exu e o Batalá, a gente tem muitas armas para se defender das loucuras do ano, da vida, de tudo. E é um ano de cultuar muito Adê também, né? Adê.
A Dje, para você que não sabe, nunca ouviu falar, a Dje é uma orixá do dinheiro, do merecimento, de tudo aquilo que você faz o teu corre aí no dia a dia, que isso seja reconhecido, que isso retorne a você na mesma intensidade que você entrega. Como o Itan de Adê, né? Que a Dje sai do mar todos os dias e vai à feira de Exu para fazer boas trocas e voltar do seu trabalho realizada e satisfeita com as trocas que fez pela sua mão de obra, pelo trabalho. O que o pessoal oferenda a Dje? A Dje funfun. A caçar feijão fradinho cozido, sem sal, sem nada. Se coloca também inhame cozido, se coloca canjica branca. E o acaçá fica mais difícil, né, para muitas pessoas fazer. Mas a canjica é facinho. A canjica bem cozida, o inhame bem cozido, pode ser regado com mel. Para quem quer pedir por prosperidade financeira, a Dje bota uns búzios fechados junto, faz um bolinho de inhame, só o inhame cozido, e bota o búzio ali, faz os pedidos, entrega a Dje, pode ser em qualquer cantinho de casa, no alto, né? E depois, quem tiver a possibilidade, despacha na natureza, tudo que for da natureza, se não, lixo orgânico. Isso é bem importante. Fizemos a nossa gira na praia, e aí o quiosque do Borges lá, que cedeu, não a praia, porque a praia é pública, né? Mas colaborou com a gente com iluminação, enfim, né? No dia seguinte, fui lá, e aí ele veio perguntar como é que tava tudo tão limpo, né? Porque na semana anterior foi uma outra casa, enfim, e que na manhã seguinte, então, o mar tinha devolvido muitas coisas. Eu disse, ué, que coisas? Aquele barco que tá ali, devolveu, não sei o que, né? Começou a mostrar algumas coisas que estavam ali. Ele disse, eu não sei o que eu faço com isso, eu posso botar fora, eu guardo, enfim. E é importante você entender que quando a gente está cultuando orixá, espírito que seja, a gente está falando com o mundo, a gente está falando com a natureza, a gente está falando com um ambiente coletivo. Então, de nada adianta eu lá enfiar um monte de pente, um barco para dentro do mar, perfume, batom, espelho. E acabar com a fauna. Né? De duas uma. Ou o mar vai devolver, ou os bichos do mar vão comer e vão morrer. Ou, enfim, vai dar um ruim. Se a gente considerar que orixá é o rio, é o mar, é a areia, é o céu, é o vento, é a folha, é a árvore, é o tronco e assim por diante, se eu não tenho respeito por essas forças da natureza, eu fui oferendar quem? Exato. Não faz nenhum sentido, né? Então, por essas e outras que eu gosto muito de trazer esse conteúdo aberto. Porque quanto mais pessoas entenderem sobre respeito, independente de ela se tornar ou não um bandista, enfim, macumbeiro, que ela entenda o respeito sobre a natureza, que ela entenda o respeito sobre quem veio antes, sobre os povos originários, e que boa parte das suas práticas de vida, de alguma forma, tem algum fundamento com esses povos. E a gente não faz a menor ideia. E se a gente for pegar, isso a gente tem na própria língua portuguesa, né? A gente tem um monte de ditados e, enfim, que não vêm de 2025. São ditados que vêm sendo construídos e aprimorados e reorganizados de 200, 500 anos atrás. Então, entender de onde veio isso tudo é importantíssimo. Sim, porque senão você é um soldado sem causa. Uhum. Aí eu levanto uma bandeira, porque eu achei bonito, e vamos fazer tranças. E agora eu ergo a bandeira
sim para as tranças. Eu não faço a menor ideia de onde veio as tranças. Ok, as tranças, nesse contexto que a gente está falando, vem disso, era um mapa, né? Mas vikings usavam tranças também. E tem uma outra história, né? Então, O fundamento para eles era diferente, mas sim. exato. Então, a minha trança está representando o quê? Qual é a representatividade que o meu cabelo trançado tem nesse momento? Acho que isso é importante. Né? Eu uso, sei lá, o batom vermelho por causa do quê? Tem uma explicação por eu querer estar de batom vermelho? Tem um fundamento? Não tem. Tudo na nossa vida, a nossa vestimenta, a nossa forma que a gente veste, que a gente se arruma, que a gente cultua, que a gente come, é muita história. Sim. Tudo é história. E as pessoas têm preguiça. Só aceitam. Agora é moda. E eu entendo que, pegando o nicho da espiritualidade, de nós que trabalhamos com a espiritualidade, que não saber da história é uma luta sem causa. Uhum. Você não saber por que o batom vermelho representa a pombagira é uma luta sem causa. Então, eu acho fundamental que a gente estude a história, porque foi assim que os nossos ancestrais foram apagados. Foi deixando a história ser contada pelo viés de outra pessoa e só o que importava a essas pessoas, a colonizadores. Uhum. E isso traz na vestimenta, na comida, traz no nosso axé. A gente não esquecer de onde veio. Eu acho muito importante. Então, é por isso que, voltando à cozinha, o assentamento da cozinha vivo, para mim, é muito importante. Porque quando eu faço um feijão mexido para o preto velho, eu penso o quanto aquilo para ele era um banquete. Com quantos dias ele dormiu com fome. Porque os nossos ancestrais, eles não foram santos. Eles fizeram coisas boas, coisas ruins, mas eles, principalmente, vou pegar o gancho do arquétipo do preto velho, né? Da falange preto velho. Para mim, foi uma das falanges que mais sofreram, né? Foram arrancados da sua terra, da sua família. Mulheres eram criadas para serem parteiras, para dar filhos como se fossem bichos. Procriadoras, né? Homens eram usados para lutas até a morte. Ninguém fala que esse arquétipo de preto velho quase não existe, porque eles morriam não ficavam velhos, antes, né, dos 50 anos. Uhum. Então, saber dessa história, quando a gente comunga com esses ancestrais, quando está oferecendo uma comida, não é só uma comida. E isso você pode fazer em casa, para os seus ancestrais, quando você está oferecendo. Isso acho que eu nunca falei aqui. Vamos consultar. Já falei sobre oferendar os ancestrais aqui? Acho que não, né? Eu tenho essa prática. Eu até gravei uns stories ali na praia. Meu dindo foi passar uns dias com a gente lá. E, enfim, conversa vai, conversa bem. O meu dindo, ele é o irmão mais novo da minha avó. Então, eles têm, sei lá, 20 e poucos anos de diferença. E a minha avó nunca tinha me contado sobre a avó deles. E aí, meu dindo me trouxe o nome dela. Ele não sabe muito, porque aí era avó de um filho temporão, então ele teve pouquíssimo contato, né? Sim. Pensa que a mãe deles engravidou do meu dindo, ela já tinha 41, 42 anos. Pra época, ela já estava velha, porque agora a gente é muito nova. Um pouquinho. Isso a gente não conta, isso é um segredo que a gente não conta. Mas, pra época, ela já era muito velha, né? Então, a mãe dela já estava abandonando a vida, né? Então, meu dindo me trouxe que o nome dela era Maria e que a memória que ele tem dela é que ela sempre que ela ia visitar eles ali, a nona, né, a minha bisavó, pedia para ele comprar mais bananas, porque ela gostava muito de banana.
Então, ele disse que ela gostava de umas bananas compridonas, né? Então, a gente... eu disse, Maria voltou à vida, né? No nosso entendimento, uma pessoa morre a última vez que seu nome é mencionado, né? Exato. É uma filosofia Yorubá. Então, eu disse, Maria voltou à vida. Em 38 anos, eu nunca tinha ouvido o nome dela. Então, para mim, teve um valor gigante. Então, todos os dias, eu oferendo os meus ancestrais. Eu cito nome por nome daqueles que eu sei os nomes. E tem uma pancada de gente que eu não faço a mínima ideia o nome. Os meus ancestrais de minha família adotiva, né? São esses que eu sei o nome. De minha família sanguínea, eu não sei o nome de ninguém. Mas eles entram nessa oferenda. Então, aqueles que eu sei, por exemplo, meu avô, né? Então, eu sei o que meu avô gostava. Toda vez que eu como os alimentos que meu avô gostava muito, eu digo, seu Nadir, olha nós aqui, né? Aqueles que eu não sei, agora eu sei a Dona Maria, que era banana. Mas eu faço, de tempos em tempos, assim, um prato que eu amo, que eu tô muito afim de comer, e eu oferendo para todos. E isso fez uma grande diferença na vida. A vida ficou mais leve. Sim, porque você está em harmonia com seus ancestrais. Algo do Vodun que é muito bonito, que eles fazem o culto aos ancestrais também, afinal, não só as religiões de matriz africana, mas todas as religiões, exceto o catolicismo, faz referência aos ancestrais. Um rezo deles que eu adaptei para mim, é o rezo que eles começam oferendando aos ancestrais lembrados e os esquecidos, os nomeados e não nomeados. Quando você faz isso e oferta, você está lembrando de todos, mesmo aquele que você não sabe o nome. E é muito legal. Eu desafio você aí de casa a fazer isso. Seu churrasco do final de semana. A pizza, a macarronada, o feijão com arroz, a pipoca. Eu, com certeza, tenho como uma memória ancestral com a minha mãe, com a minha avó, com a minha bisavó, comer pipoca. Pipoca com mel. Então, além da minha bisavó, agora veio a Dona Maria, né, que come pipoca. Come banana. Além delas, não sei o que gostavam, mas é uma forma de honrar essa ancestralidade que eu conheci, que eu vivi. Então, todas as vezes que eu faço pipoca com mel, eu digo, é nossa, bora lá, obrigada por isso, obrigada por aquilo, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Isso se torna um hábito, e quando fica hábito, não tem mais esforço para fazer, né? Sim. Isso traz uma diferença gigantesca na vida, de leveza para realizar os sonhos. Sabe que toda festa, todo sé que a gente tem no terreiro, existe alguém que eu não conheci, mas que é muito especial. E que você sabe muito bem que eu não consigo fazer uma comida sem levar um pratinho para ele. Que era Pai Mauro. Uhum. Eu não o conheci, mas eu o admiro muito por tudo que ele fez. E toda vez que eu estou cozinhando lá, uma parte eu dedico a ele. Mesmo em silêncio, que ninguém veja, eu dedico a ele. Porque eu sou muito feliz lá. E se não fosse pela iniciativa dele, não estaríamos todos nós lá. Então, principalmente as festas de comemoração, de 3 anos, 4 anos, 5 anos. Todos. 10 anos. Estamos indo como... Não, estamos indo aos 11. E é verdade, aos 11 já passamos o ano. E todo ano, antes de servir o povo tá lá feliz, querendo comer, querendo provar a comida de axé. O primeiro prato é dele. E isso para mim, desde que eu aprendi, e esse foi um aprendizado que eu tive lá dentro, eu nunca mais parei de fazer. Eu não oferendo só os meus ancestrais, mas os ancestrais
daqueles que me engrandeceram. E isso me traz força. É muito bom. Então, para você aí de casa, oferende seus ancestrais. Pode ser uma comida mais rebuscada, pode ser uma comida mais simples, pode ser uma vela que seja, um copo d'água. Um pão. Um pão. Mas faça o teste e depois conta para nós o que mudou, de que forma os seus caminhos aí foram facilitados, porque ancestrais com fome, brabo, sabem atrapalhar um caminho, né? A diferença é para os ancestrais, nós nunca botamos, pelo menos em casa, eu nunca coloco elementos tipo moeda, não em casa. Uhum. Por quê? Porque eu tô agradecendo. Quando eu vou pedir, aí a gente vai ao lugar certo, né? Aí a gente vai até o terreiro ou o lugar que a pessoa se sente melhor e pede pelos ancestrais. Mas eu acho importante que nesse momento de alegria, eu tô fazendo um churrasco, vou tirar um pedacinho da carne para oferendar aos ancestrais. Agradece, só agradece por você estar vivo, que é a maior prova que eles te deram. Se você tá aqui hoje, é porque eles passaram por muitas coisas. Eu, com Pai Mauro, eu sempre ofereço cerveja, porque era as nossas comemorações, né? Então, muitas vezes, ou eu ia até o terreiro, ou lá na casa dele, às vezes ele me ligava e dizia, vamos tomar uma cervejinha? Vamos. Então, essa é a nossa... Nosso ponto de conversa, de comemoração, preciso contar um negócio, né? Então, embora eu particularmente não goste muito de cerveja, sou mais do vinho, alô Bocati. Não, eu gosto mais de destilados, de vinho, enfim. Sempre que eu abro uma cerveja, é muito dedicada a ele. Mais do que um pai de santo, que nem tinha esse título na época, né? Eu tinha ele como um pai mesmo. E fui muito feliz os anos que passei com ele, enfim. Participar, ser parte, né, de abrir um terreiro, esse grande desafio, enfim. Sou muito, muito grata a Mauro, a Baba Rafael, Cecília, enfim, né? São sempre boas lembranças e que transformaram a minha vida como um todo. E de muitas pessoas, né? O legado dele permanece. Acho que a gente nem sabe mais calcular. Como eu disse, eu não o conheci, mas de ouvir as histórias de quem o conheceu, é muito alegre. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer para ele, e são referências da mãe Cecília, é o pudim. Então, toda vez que eu faço, é inevitável não lembrar dele. Eu vou lá, corto uma fatia e peço para ela, por favor, leva lá no quartinho para ele. Uhum. Jenny, aonde o pessoal te encontra? Na cozinha da Casa de Todos? Na cozinha da Casa de Todos, muitos dias na semana, graças a Exu. E também no restaurante onde eu trabalho, né? A gente pode contar o nome, a gente pode? Pode. Então, eu trabalho no La Mia Parma. O restaurante fica ali no Zafari, no 2º andar. Eu sou a chefe patisserie, faço os doces, as saladas. E quem quiser comer o pudim, quem quiser comer o quindim, quem quiser provar as comidas, sejam bem-vindos. Só para vocês saberem, não mexam muito no creminho do sagu, que essa é a sobremesa preferida de Antônio, tá? E aí não importa o restaurante que ele vá, essa mãe aqui que vos fala, nem tô pensando sobre isso, e ele come e diz, tá bom, mas o da tia Jenny é melhor, né? Estamos lá, estamos no terreiro, em dia de Ossé, estou cozinhando para todos, é aberto ao público. Convido a todos na festa de Ossé, que é uma festa de orixá, é uma festa de celebrar ancestrais, de celebrar a vida, de celebrar bons momentos. Que comida traz isso? Família. União. União. Celebração. Uhum. E se o pessoal quiser
comprar acarajé de ti, como é que faz? Pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Tu vai liberar o número? Posso passar o número. Tá, depois o Matheus coloca ali na descrição. E tu vai entregar uma roupa pra nós ou não? Eu não trabalho muito com o Insta. Eu sei disso. É só uma provocação. Mas o meu WhatsApp eu posso. Mais pra frente, a gente pretende fazer um workshop aí de comidas de orixá, explicando um pouco Temos mais. data? Ainda não. Mês? Ainda não. Ainda é um mistério não revelado, mas estamos nos preparando para isso. Para que todo mundo tenha essa autonomia de entender a cozinha quando ela é cozinha e quando ela é altar. De ter autonomia de extrair 100% do axé de um alimento e poder entregar não só para si, mas entregar ao outro. Que essa é uma grande diferença. Muitas vezes a gente faz pra gente. E por que a gente precisa alimentar um assentamento mais vezes? Porque não sabe extrair 100% do axé daquele alimento. Então é preciso que alimente a sua divindade, o seu ibá, muito mais vezes. E quando você vai fazer algo para que seja feito, por exemplo, um ebó para o outro, como é feito, é diferente. Para que você seja imparcial, mas que ali tenha o teu axé de prosperidade para essa pessoa também. Se você quer aprender mais sobre como usar de forma ritualística, de forma inteligente, de uma forma com muito fundamento, comenta aqui embaixo. Que eles vão comentar aqui embaixo, Matheus? Acarajé, muito bom. Comenta aqui acarajé, que aí eu me comprometo a botar pressão para ela liberar essa data e organizar tudo o mais rápido possível. E agora eu vou fazer uma polêmica, então eu te convido a gente gravar um vídeo fazendo acarajé. Feito. Você mesma fazendo. Bora, Matheus. Suas mãos. Axé, bora nós. Eu já sou a louca do acarajé. Sempre que eu chego lá no terreiro, gente, aquele cheirinho maravilhoso. Mas eu gosto muito do acarajé. Mas aqueles tostadinhos, assim... Quanto menores, melhor. Ai, gente, aquilo tem uma crocância. Ali é a pura magia do sabor. Eu amo. Tá topado o desafio. Certo. Bora. Aí a gente já... Tá, depois a gente combina. Se você quer mais sobre isso, se você quer que a gente traga a senhora Jenny aqui para falar mais sobre possibilidades de oferendas, que a gente aprofunde mais assuntos pra gente ser cancelada na internet, comenta aqui acarajé. E aí, eu trago. Combinado? Jenny, eu amei te receber. Espero que tu volte mais vezes. Obrigada pelo com convite. mais assuntos, com datas já que organizadas, com cursos, que eu sei que tu tem muito conteúdo aí pra dividir com a gente, que tu guarda aí dentro de ti e que eu acho que tu tem que compartilhar cada vez mais. Deixa eu aproveitar e agradecer novamente, então, Marielle Trentin, JC Soluções Hidráulicas e Elétricas, Bocati, Ótica Veneza e ele, Mateuzinho, que agora vai gravar o nosso acarajé. E provar. E provar, né? Já provei lá no terreiro aqui. Já provou? Não, mas é que tu provou o dela. Esse vai ser o meu. Eu é que vou fazer. Olha a responsabilidade. Tu não me desanima, Matheus. Se ficou mais ou menos, tu diz aham. Não, porque aí a chefe não vai deixar. A chefe aqui ela é braba. Se não fica do jeito que ela quer, ela não deixa não ficar, né? Acho que agora já chegamos a quase 1 milhão de acarajé feitos, então... Maravilhosa. Vamos lá. Eu agradeço imensamente você que está aí nos assistindo. Se você ainda não está me seguindo, a gente já está com temporada 2026 e você ainda não está me seguindo? Matheus, como assim? @Fabielle com 2Bs, MB, @papovinho.rs ou, obviamente, aqui no YouTube, episódios completos toda quinta-feira, 20 horas. Curte, comenta, compartilha, te inscreve nesse canal e manda como corrente.
Manda como corrente, assim, ó, compartilha muito para que os episódios possam chegar a maior número de pessoas, de famílias, para aprenderem, para terem mais fundamento nas suas vidas, para entenderem o porquê diabos você está cozinhando aquilo, vestindo aquilo, passando batom, usando a saia, pulando 7 ondinhas e assim por diante. Então, a gente segue daqui porque a gente merece. Quinta-feira, 20 horas, a gente se encontra, eu, Jenny e você. Axé. Axé.